Olá, atletas e entusiastas do esporte. Sejam bem-vindos ao CLAN, que é o Clube de Alimentação e Nutrição. Eu sou a Aline Ribeiro, nutricionista esportiva, e hoje vamos falar aí de uma forma bem objetiva sobre um tema que é fundamental para o desempenho esportivo, os carboidratos. Vamos descobrir aí os intervalos adequados de consumo, os tipos de carboidratos ideais e o momento mais oportuno para consumi-los. Vamos lá? E o corpo humano é uma máquina complexa, que nos permite aí realizar desde movimentos banais do nosso cotidiano, como desenvolver atividades que nos desafiam. Porém, nada disso seria possível sem um combustível superpotente, que são os carboidratos. Quando se trata aí de carboidratos para atletas, a palavra-chave aqui é equilíbrio. Os carboidratos são a principal fonte de energia para o nosso corpo, especialmente para atletas e desportistas aí que buscam melhorar o seu desempenho esportivo. E nosso corpo já possui pequenas quantidades de carboidratos armazenadas no fígado, em torno de 80 gramas de carboidrato, e no tecido muscular gira em torno de 300 a 500 gramas, na forma aí de glicogênio, que é o responsável por providenciar aí a energia necessária para os nossos músculos. Contudo, para suprir aí toda essa demanda energética durante o exercício, uma ingestão adequada de carboidratos, bem como uma dieta adequada e direcionada na fase pré e pós-treino ou uma competição, é fundamental para sustentar o desempenho esportivo e ajudar aí a garantir as reservas adequadas de glicogênio. Vamos falar agora sobre as recomendações diárias de carboidratos para o esporte. E devido aí às demandas adicionais de energia do treino ou da competição, as recomendações de carboidrato para atletas são mais elevadas do que para a população em geral. E para suprir aí adequadamente as necessidades do exercício, as recomendações mais utilizadas para esses atletas são baseadas aí pelo peso corporal e não necessariamente são fornecidas na forma de percentual. Isso porque as quantidades de carboidratos que um atleta deve consumir varia de acordo com diversos fatores, incluindo o tipo de exercício praticado, a intensidade do treino, a duração desse exercício, o peso corporal e os objetivos individuais. E agora vamos falar aí sobre a ingestão de carboidratos nas diversas fases de treino, Antes do treino, se o indivíduo tem até 1 hora para treinar, se ele quiser, ele pode consumir uma pequena quantidade de carboidrato de fácil digestão. Se ele tem de 1 até 4 horas antes de começar o treino, ele deve consumir aí de 1 a 4 gramas por quilo de peso corporal. E aqui, esses atletas ou desportistas, eles devem escolher aí alimentos que sejam ricos em carboidratos, com o mínimo de fibras, gorduras e proteínas. Esses nutrientes, eles podem retardar os processos de digestão e de absorção, e se forem consumidos perto do início do exercício, eles podem causar mal-estar, desconforto gastrointestinal durante o exercício. A ingestão aí nessa janela, ela começa a cobrir as necessidades do atleta durante o exercício. E é particularmente importante se o atleta ele não puder consumir ou não vá consumir nenhum combustível durante o seu treino ou durante a sua competição. Já os carboidratos que a gente deve consumir aí, a quantidade durante o exercício, para os atletas aí de esportes coletivos e de esportes aí de potência, eles devem consumir de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de exercício, a fim de promover aí o desempenho esportivo. E a quantidade de carboidrato que pode ser absorvida pelos intestinos durante o exercício é limitada. Por isso, as recomendações são independentes do peso corporal. Os atletas de potência, que por vezes eles podem passar aí muito tempo gastando energia, lutando e tal, também devem consumir entre 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Já para o treino de força, não é necessária aí uma ingestão de carboidratos durante o exercício. Porém, a gente deve lembrar aí que o preparo desse atleta em relação à dieta, ela deve ser bem feita. O preparo deve ser bem elaborado, pois suas reservas de glicogênio muscular são cruciais e podem ser reduzidas em até 40% durante uma sessão de treino de força. Portanto, a ingestão de carboidrato pré e pós-exercício continua sendo aí muito importante. Já para os atletas de resistência, as recomendações são mais específicas e voltadas aí para a duração da atividade e dependendo da duração, ele pode chegar a consumir até 90 gramas de carboidrato por hora ou mais.
E aí, falando em duração de exercício, se esse exercício tem duração de até 30 minutos, não existe a necessidade de fazer reposição de carboidrato. Porém, acima de 30 até 75 minutos, já existe a necessidade de pequenas quantidades de carboidratos, né, um enxáguezinho bucal, e aí os carboidratos disponíveis podem ser consumidos. Quando essa atividade tem duração de 1 até 2 horas, a recomendação é consumir 30 gramas de carboidratos por hora, consumindo aí os diversos tipos de carboidratos disponíveis. Para atividades que superam 2 horas e vão até 3 horas, a recomendação é de 60 gramas de carboidrato por hora, tendo como fonte aí o carboidrato que seja oxidado rapidamente, como glicose, sacarose, maltodestrina. A forma como esse carboidrato será consumido, seja na forma de bebida, de gel ou na forma sólida, não influencia aí nas taxas de oxidação. Por isso, os atletas eles devem escolher aí a forma que funcione melhor para ele. Já quando essa atividade supera as 2 horas e meia, 3 horas, essa recomendação passa a ser de 90 gramas de carboidrato por hora. E esse carboidrato que deve ser consumido, já deve ser consumido numa proporção de 2:1, ou seja, 2 de glicose para 1 de frutose. Isso porque se aproveita mais a via de transporte múltiplo do intestino, né? Contudo, tem algumas modalidades de resistência que não tem como o atleta consumir aí carboidratos durante a competição, durante aquele treino. E um exemplo disso é a natação. Então o foco passa a ser consumir carboidratos naquela fase de pré e no pós-exercício. E os carboidratos na fase de pós-exercício. O objetivo aí da ingestão de carboidrato no pós-exercício é repor justamente as reservas de glicogênio. O momento e a quantidade de carboidrato que serão consumidos pós-exercício depende aí do tempo de recuperação. Se o atleta planeja aí praticar ou treinar ou competir de novo dentro de um intervalo de 8 horas, ele deve sim prestar atenção na reposição das reservas desse glicogênio e, portanto, o atleta ele deve consumir aí em torno de 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal nas primeiras 4 horas e depois retomar as suas necessidades diárias de combustível, de energia. Se o pós-exercício for acima de 8 horas, para recuperar esse indivíduo, deve-se seguir aí um plano alimentar já pré-estabelecido, lembrando que, a menos que o atleta siga aí uma dieta de baixo teor de carboidrato, as reservas de glicogênio muscular são normalizadas aí geralmente dentro de 24 horas. Com isso, já deu para perceber que o manejo nutricional é muito mais criterioso e específico, não é? Além disso, é importante lembrar que as necessidades individuais podem variar, Por isso, é sempre recomendado aí consultar um nutricionista esportivo para poder aí obter as orientações personalizadas, individualizadas. Um outro aspecto importante é que, apesar do foco aqui ter sido o consumo de carboidratos, os atletas devem manter a sua condição adequada de hidratação para evitar quadros de desidratação e até de desconforto gastrointestinal que pode ser causado aí pela forma de apresentação de alguns carboidratos. Por exemplo, géis, tem que lembrar aí de consumir a água após o consumo do gel. E como sempre, eu reforço aqui que tudo deve ser testado durante treinamentos, assim como ver a viabilidade do hábito alimentar daquele atleta, daquele desportista, para ajustar aí as necessidades da modalidade praticada, para encontrar aí o que funciona melhor para esse indivíduo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem dar sugestões para novos temas ou ficaram com algumas dúvidas, deixa aqui nos comentários, ok? Mas não esquece de se inscrever no canal, dar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, ativa o sininho, assim vocês podem receber mais conteúdo sobre saúde, exercícios e nutrição. A gente se vê em um próximo vídeo, um abraço.